nós vamos agora para o controle de caixa e bancos, né? Então deixa eu executar o caixa e bancos. Aqui está. Da mesma forma nós temos o grupo geral que nós já vimos. E no controle de caixa e bancos nós temos apenas essa opção aqui, ó, movimento de caixa e banco. E o que é esse movimento de caixa e banco? Eu tenho uma view, na view caixa e bancos eu tenho uma view movimento caixa e bancos, que ela vai me trazer os dados, primeiramente, da parcela pagamento, conta caixa, parcela a pagar, lançamento a pagar, pessoa, fornecedor e documento origem, unidos, unidos com os dados de parcela recebimento, conta caixa, parcela receber, lançamento receber, cliente, pessoa e documento origem. Com isso eu tenho essa view movimento caixa banco. View movimento caixa banco. Tá? Então eu vou ter todas as entradas e todas as saídas de determinada conta, né, ou de determinado caixa. Legal? E são esses dados que estão aparecendo para mim aqui, ó. Tá? Então eu vou consultar um mês. Setembro de 2013 não tem nada. Vamos consultar, por exemplo, janeiro de 2013. Aí já aparecem alguns dados aí para mim. Tá? Todos os dados que estão aparecendo são da conta caixa 1, né? A conta corrente de movimentação do Banco do Brasil. Legal? Então tá aí, ó. Todos os dados dessa conta. Daí eu posso filtrar por uma conta. Aqui eu tenho a operação, né? Saída ou entrada. Tenho 3 saídas e 2 entradas. De recebimentos eu tenho 100, de pagamentos 250 e o meu saldo é um saldo negativo de 150. Isso já é apresentado aí para o usuário. Se eu selecionar aqui um registro que tenha a conta caixa 001, que no caso todos são dessa mesma conta caixa, né? Eu posso clicar em filtrar conta. Daí ele vai trazer para mim os dados dessa conta caixa e vai apresentar os dados filtrados aqui embaixo, né? Só que nessa ocasião ele vai me trazer mais informações, tá? Ele traz o saldo anterior, o total de recebimentos, total de pagamentos, o saldo da conta, o total de cheques não compensados e o saldo disponível. Perceba que nessa resolução de 1024 por 768 as informações não estão aparecendo devidamente. É algo que nós temos que nos preocupar para exibir para o usuário, tá? E eu tenho aqui uma opção de processar o fechamento dessa conta caixa, né? E o que é esse processar o fechamento da conta caixa? Ele vai armazenar esses dados dentro da tabela de fechamento, tá? Então vamos aqui no nosso banco de dados. No nosso banco de dados, para que eu exiba esses dados aqui para o usuário, eu estou trazendo, né, esses dados de várias tabelas. Como você viu, como você observou, foi uma view que eu criei, tá? Daí, para eu armazenar os dados de fechamento, eu vou usar essa tabela aqui, ó, fechamento caixa banco. Tá? Então, quando chegar no final do mês ou no início do mês seguinte, né, eu vou realizar esse fechamento. O que é que esse fechamento faz? Ele armazena o mês e o ano, né, tanto junto quanto separados. Tá? Daí ele vai atrás do saldo anterior, que é o saldo do mês anterior, o total de recebimentos, total de pagamentos do mês, o saldo em conta, né, o total de cheques não compensados e o saldo disponível. E por que essa informação aqui ela é importante para a empresa, essa final aqui, né? Porque pode ser que o empresário, né, ele olhe lá para o saldo em conta e veja 10 mil reais, tá? E ele pensa, eu vou usar esses 10 mil reais para incrementar o meu estoque. No entanto, ele tem cheques não compensados para entrar logo depois, um total de 9 mil reais, por exemplo. Então o saldo disponível que ele tem, na verdade, só é 1.000 reais, tá? Então essas informações elas ficam armazenadas na tabela de fechamento, né? Fim, fechamento, caixa banco. Aqui, ó.
fechamento de janeiro de 2013, ele já está realizado aqui. Não tem saldo anterior, porque não tem fechamentos anteriores. Daí eu tenho 100 de recebimentos, 250 de pagamentos, não tenho cheques não compensados e o saldo disponível está negativo, tá? O saldo que vai aparecer lá na conta corrente, né, se esse for um fechamento de uma conta corrente, tem que bater com esse saldo aqui, ok? Tem que ser igual. Então lá no final do mês, né, a conta ela ficou com um saldo negativo de 150. Ou o cliente usou o limite, tá? Provavelmente o cliente usou o limite e o saldo ficou negativo em R$ 150, ok? Se ele tivesse cheques não compensados, né, cheques emitidos pelo sistema, o saldo disponível ainda seria pior, né, seria mais negativo ainda, tá certo? Mas não foi o caso aqui desse fechamento, tá? Então esse fechamento ele é realizado aqui no movimento caixa e banco, né? Nós temos o movimento do caixa completo e aqui nós processamos o fechamento daquele mês, ok? 2 de 2013, não temos nada ainda, por isso que não aparece nenhuma informação. E assim você vai realizando esse movimento, né? Esse tipo de movimento é muito comum nos condomínios, né? Os condomínios eles trabalham exatamente dessa forma, tá? Eles têm uma conta, né? Eles movimentam a conta sempre com cheques, tá? Às vezes tem um caixa utilizado para pequenas despesas, ok? E eles realizam esse fechamento, né? Realizam esse fechamento e bate certinho, tem que bater certinho com a conta, né? Que é para prestar os esclarecimentos nas reuniões de condomínio para o conselho e para os demais moradores de condomínio, ok? E certamente as empresas elas devem seguir o mesmo padrão, né? As empresas elas costumam ser um pouquinho mais desorganizadas em relação a isso, né? Muitas vezes o empresário ele vai controlando tudo na cabeça, vai controlando numa planilha. Então você tem que mostrar para ele a importância de ter esse controle, né? Que é para ele não se perder, né? Para de repente ele não perder o controle financeiro. E esse movimento de caixa e banco para ele será importantíssimo, tá certo? Evidentemente, nós podemos melhorar, né, esse movimento de caixa e banco. E quando nós estivermos na fase de levantamento de requisitos do segundo ciclo, nós devemos lembrar de quais melhorias nós podemos adicionar aqui nesse movimento de caixa e banco, tá?